Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640, FM 94.9. Eu sou o Claudionei Costa e está começando a Estação Saúde deste sábado, 15 de abril de 2017, véspera de Páscoa. Amanhã é domingo de Páscoa, dia de você se esbaldar no chocolate. E aí vem o risco, né? O risco de, quem sabe, um excesso, uma intoxicação. Então o programa de hoje trata de uma reprise de 2016. 26 de março de 2016 também foi um programa véspera de Páscoa e tratamos do assunto. Naquela ocasião estava presente ainda minha colega Juliana Vieira, conduzindo o programa, e também a Kiane Sutelo participou junto com as demais convidadas. Mas antes temos o comentário, o Espaço Bioslab com Patrícia Alguim Chagas. Vem daí, Patrícia. Olá, muito bom dia a você que acompanha mais uma programação nesse sábado, dia 15 de abril. Nós estamos aqui com mais um programa Estação Saúde no ar, com o quadro Dicas Bioslab. Eu sou a Patrícia Alguim Chagas, profissional farmacêutica clínica, bióloga micologista, responsável técnica pelo Laboratório Bioslab no centro de Porto Alegre, um laboratório especializado em micologia. E como diretora executiva e tesoureira da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas aqui do estado do Rio Grande do Sul e representante da comissão organizadora, eu informo a todos os profissionais farmacêuticos que estão acompanhando a nossa programação, estudantes e sócios da SBAC, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que será realizado então o primeiro simpósio da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas da região sul, com a palestra Flexibilização do Jejum para Avaliação do Perfil Lipídico. E esse simpósio ele será realizado no dia 19 de maio, no Hotel Master Express Moinhos de Vento. Maiores informações para inscrições através do e-mail sbacregionalsul@gmail.com e patriciaauguimchagas@hotmail.com. Então esses e-mails para inscrição do primeiro simpósio da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas da região sul, com a palestra Flexibilização do Jejum para Avaliação do Perfil Lipídico, que será realizado, então, no Hotel Master Express Moinhos de Vento, dia 19 de maio. E para você que tem aquelas manchinhas brancas na pele, justamente pós-veraneio, é muito comum aparecer aquelas manchas brancas. Elas podem ser sugestivas de pitiríase versicolor. E a pitiríase versicolor é uma micose causada por um fungo que se chama malacésia. E tem cura, mas para termos certeza que realmente estamos diante de um caso de micose, há necessidade que você se submeta a uma coleta de material para a realização de exames laboratoriais. E os exames indicados para a identificação da pitiríase versicolor e da micose, no caso, o fungo malacésia, é o exame micológico direto, análise microscópica do material colhido. Então, para você que está acompanhando, que tem aquelas manchinhas, você pode ir ao Laboratório Bioslab, fazer uma coleta de material. A coleta é simples, a gente colhe o material com lâmina de bisturi, raspagem superficial, sem anestesia, sem dores. E através desse material que nós colhemos, nós processamos para fazer análise micológica direta, análise microscópica. De posse dos resultados do exame, você pode encaminhar para o seu médico para que ele possa então lhe orientar de uma forma adequada. Inclusive nós, no Laboratório Bioslab também, nós temos farmacêutica clínica que orienta terapeuticamente de uma forma adequada aqueles medicamentos que são isentos de prescrição médica. Então, lembrando, primeiro simpósio da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas da região sul, com a palestra Flexibilização do Jejum para Avaliação do Perfil Lipídico, dia 19 de maio, no Hotel Master Express Moinhos de Vento. Também queria lembrar que o profissional farmacêutico é o profissional do medicamento, é aquele que detém a competência na orientação terapêutica e quanto ao uso racional, seguro e correto dos medicamentos. Então,
procure um profissional farmacêutico. Eu sou a Patrícia Guinchagas, profissional farmacêutica clínica, micologista, atuante como responsável técnica do Laboratório Bioslab, o laboratório privado no centro de Porto Alegre, o único laboratório especializado em micologia privado no estado do Rio Grande do Sul. E também sou diretora executiva e tesoureira da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Os nossos telefones são 3029-0005 e 3228-2288. Um abraço a todos. Esse foi a doutora Patrícia Guinchagas com o Espaço Bioslab e a dica da Bioslab. Agora quem participa é o doutor Tadeu para Espaço Mesoclínica. Bom dia, doutor Tadeu. Bom dia. Estamos aqui novamente para mais uma dica sobre tratamento visando ajudar na melhora da sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre reposição hormonal em homens, na andropausa. Todos sabem que os hormônios nos acompanham desde os mais primórdios dias de nossa vida. Nós nascemos e nós já temos hormônios, porque todas as nossas reações, todas as nossas trocas metabólicas, todas são produzidas por um hormônio ou por um estimulador de hormônios. Sabe-se que a natureza faz tudo para se livrar dos seus súditos. Após o período de reprodução, nós todos vamos ser descartados pela natureza. E a natureza achou um método bastante chato para nos descartar, cortar os nossos hormônios. Com o corte dos hormônios, nós começamos a perder funções. E esse corte se chama de pausas. A pausa mais conhecida e mais antiga, eu diria a pausa mais famosa é a menopausa, onde as mulheres perdem a produção hormonal dos ovários. Nos homens, ela não é uma pausa abrupta, como acontece nas mulheres. As mulheres perdem os hormônios praticamente de uma semana para outra. Nos homens, há um declínio desde, muitas vezes, que começa muito cedo, 30 anos, 35 anos, já existem declínios do hormônio principal, que se chama testosterona, e que está presente em praticamente 100% do corpo humano. Nós precisamos de testosterona para o músculo, nós precisamos de testosterona para a mente, o músculo cardíaco é carente de testosterona. Existem receptores para testosterona em cada célula do músculo cardíaco. Então a testosterona é o hormônio que pauta os caracteres masculinos, como mama, voz grossa, aliás, a não criação de mama, as mamas são nas mulheres, o estradiol é que faz a mama, né? E a falta de testosterona faz com que o estradiol cresça, muitas vezes produzindo aumento das mamas masculinas, né? Isso é um sintoma de déficit de testosterona e aumento do estradiol. Os homens, é só olhar os homens passeando na praia, os homens de mais de 50, 60 anos, eles têm ginecomastia. E o que acontece a mais quando os homens perdem esse hormônio chamado testosterona, que é tão importante? Depressão, ansiedade, perda da libido, redução da ereção, insônia, e não se sabe exatamente por quê. O homem começa a ficar com menos desejo de fazer todas as coisas, não é só o desejo sexual. O desejo sexual certamente diminui, mas ele não tem vontade de sair de casa, ele não tem vontade de se divertir. Então esse homem está na andropausa. E ele tem dificuldade de produzir músculo, ele vai na academia, faz musculação e o músculo não aparece. E esse homem fica sem coragem para tocar os negócios, e aquele homem lá de 40 anos, de 30 anos, que era um empresário bem-sucedido e com toda a força, esse homem deixa de ter essa iniciativa. Por quê? Porque os hormônios começaram a cair. Então, existe solução para isso, que é a reposição dos hormônios masculinos. E existem dois tipos de reposição, com hormônios sintéticos ou com hormônios isomoleculares que são iguais aos que nós todos produzimos. Eu acho que esta segunda opção é a melhor opção e nós podemos fazer com que toda essa sintomatologia fique anulada pela reposição hormonal com qualidade
obviamente medindo para ver que quantidades nós vamos fornecer. Então, não hesite. Procure um profissional e reponha os seus hormônios com uma grande vantagem para a sua qualidade de vida no futuro. Muito obrigado e um bom dia para todos. Este foi então o Espaço Mesoclínica com a dica de saúde do Dr. Tadeu. Então agora você confere a nossa reprise do programa especial, programa de Páscoa, ainda com a participação da nossa amiguinha Juliana Vieira e a Kiane Sutella. Lembrando sempre, que o objetivo desse programa é abordar a cada edição, a cada sábado, um assunto diferente com profissionais especializados, esclarecendo sempre e alertando a população com os cuidados que se deve ter no que diz respeito à saúde. Então, desde já fica o nosso convite para que você, ouvinte, participe conosco, fazendo a sua pergunta, tirando as suas dúvidas, dando também a sua sugestão de pauta, pelo Facebook, nós estamos com a nossa fanpage, Estação Saúde Talk Show. E assim, então, portanto, você pode e deve participar conosco nessa manhã de sábado. Quero dar um bom dia ao meu colega Claudionei Costa, divide sempre o microfone comigo e é responsável pela nossa trilha sonora. Bom dia, Ju, bom dia aos ouvintes. Estamos de volta mais um sábado aí, véspera de Páscoa. A trilha sonora hoje vem na voz de Marisa Monte, anunciando a pauta do programa. Curte aí. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre o item de consumo da maioria das pessoas nessa época, o chocolate. E a jornalista Kiane Sutella traz algumas informações curiosas sobre o produto. Bom dia, Kiane. Bom dia, Ju. Bom dia, Claudionei, e a todos os ouvintes. Bom, a origem do chocolate, de acordo com o portal ABC da Saúde, é o Golfo do México. O cacau seria ingerido pelos astecas, que consideravam uma bebida dos deuses. Ele só passou a ser adoçado quando foi levado para a Europa no século XIV. Porém, o alto teor de gordura e açúcar do chocolate comum atualmente faz com que ele tenha fama de aumentar o colesterol, engordar, Mas em 2001 foi realizada uma pesquisa com a população de um arquipélago do Panamá que apresentava uma saúde de qualidade, e os cientistas levantaram a hipótese de que isso se devia à alta ingestão de cacau, e a partir daí intensificaram-se esses estudos sobre os possíveis benefícios do chocolate. Muito bem, obrigada, Kiane. Mas é bom o chocolate, né, Claudionei? Nossa, muito bom. Eu confesso que eu não sou aquela expressão popular que a gente diz chocolate, entendeu? Mas eu aprecio, claro, um bom chocolate. É que nem eu, quando me oferecem um chocolate, de cara eu digo assim, não gosto de chocolate. Aí quando eu vejo que é um chocolate branco, eu digo, tô dentro. Branco. Entendi. Eu vou no preto e no branco, entendeu? Eu não tenho muita preferência. Ser chocolate. E não é chocolate. Mas olha só. Então você, ouvinte, gosta de chocolate? Tá curioso para saber aí se comer chocolate faz bem à saúde, faz mal à saúde, enfim. Quer se preparar para esse domingo de Páscoa? Então fique com a gente aqui no Estação Saúde Talk Show. Muito bom dia para você. Para falar sobre esse assunto, então, estamos com a especialista do Centro de Tratamento Mais Vida, Rochelle Bonetti. Isso. É Bonetti? Bonetti. Uhum. Muito bom dia, Rochelle. Bem-vinda. Bom dia para vocês aqui bom na dia. mesa. E a Rochelle, então, é nutricionista, da clínica, especialista em nutrição enteral e parenteral. Isso. Pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral. Também tem pós-graduação em Nutrição Enteral e Parenteral pela PUC e mestrado em Ciências em Gastroenterologia. Foi? Isso aí. Mais ou menos? O nome é difícil, né? O nome é grande. Ainda mais no sábado de manhã. E hepatologia também pela URGS. Então, na verdade, tu, né, Rochelle? Também tem uma outra colega, que são especialistas, são sócias aí no Centro de Tratamento Mais Vida. E é um prazer, então, te ter hoje aqui também. Maria Isabel não pôde comparecer, Isso. Mas seja muito bem-vindo, então, ao nosso programa Estação Saúde, tá bom, Rochelle? Obrigada. O chocolate engorda? Fala isso pra gente. É um mito? Fala. Antes da resposta dela, tu gosta de chocolate? Eu gosto. Então não engorda. Não. Depende da genética. Não, assim, o chocolate não tem como dizer que não, é muito difícil quem não gosta de chocolate, Mas o que engorda é aquele velho ditado, é a quantidade, Não é o alimento em si. Se eu comer uma barra de chocolate,
provavelmente eu vou ingerir quase 1.000 calorias. E se eu não gastar essas 1.000 calorias, eu vou engordar. Sim. Agora, se eu conseguir comer 2 barrinhas, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos de uma qualidade melhor desse chocolate, ok. Agora, sinto lhe informar, o Claudionei, né? Isso. Que o chocolate branco é o que mais engorda. Olha só, curioso isso. Por quê? Ele acaba tendo mais quantidade de açúcar, né? Mais gordura também. E menos cacau? E menos cacau, praticamente nada, porque o cacau é o que deixa o chocolate preto, né? E é o único benefício que tem o chocolate é o cacau. E essa quantidade a mais de açúcar se sente no gosto, ele é mais doce, né? Ele é mais adocicado, eu já notei por isso que tu gosta mais, né? E me diz uma coisa, qual é a forma adequada, então, para consumir chocolate? É essa maneira moderada de comer os 2 ou 3 quadradinhos? Isso pode ser por dia? Isso, eu sempre recomendo, assim, se a pessoa tem muito desejo por chocolate, normalmente esse desejo, ele está associado mais à psicologia e não ao processo químico e fisiológico do corpo. Pelo prazer e pelo bem-estar que algumas substâncias presentes no chocolate têm, né? Então, o ideal é que se consuma o menos possível, realmente, em função do açúcar, né? Hoje a gente sabe que o açúcar ele é um causador de algumas doenças crônicas e até mesmo do câncer. Então, assim, o ideal é que tu consiga consumir um chocolate de boa qualidade, que tenha um percentual de cacau acima de 60% e de 2 a 3 quadradinhos por dia. Isso vem especificado geralmente na embalagem. Na embalagem tem o percentual, né, o teor de cacau. E aí, claro, quanto maior o percentual de cacau, vocês vão sentir um sabor menos adocicado. Sim. E qual o benefício do chocolate para o organismo, se é que tem algum benefício, né? Existe em função do cacau. Então, quanto maior é o percentual, maior o benefício. O cacau é uma fruta super antioxidante. Ela retira o oxigênio da célula. Então, ele elimina os radicais livres. Isso é muito bom dentro de um mundo que a gente vive hoje de estresse, de poluição, onde a gente tem um alto potencial de radicais livres no nosso corpo. Então, o cacau, ele é esse fruto muito de uma consideração com bastante antioxidante, né? E ele tem algum efeito sobre o humor também das pessoas que consomem? Assim? Tem. Existe uma substância presente no cacau que é a feniletilamina, um nomezinho difícil. Nomes complicados. Então assim, essa substância, ela é um neurotransmissor do triptofânio que libera a serotonina. Que é isso? O que é esse monte de palavrão? A serotonina é um hormônio do bem-estar, então que nos deixa com um bem-estar, que tem relação até com as nossas prostaglandinas, que diminuem a dor. Então, até respondendo já algumas outras perguntas, assim, por que na TPM a mulherada tem um pavor, uma vontade imensa de comer chocolate? Tem a relação da serotonina, porque a gente tem uma disfunção hormonal ali na TPM, né? Um desequilíbrio hormonal em função dos hormônios que regulam a menstruação, e a gente tem essa vontade de liberação maior de serotonina. Eu preciso fazer essa pergunta, porque geralmente quem vai fazer vestibular, vocês já devem ter percebido, também sempre leva um barrinho de chocolate. Porque dizem, não sei se é mito ou se é verdade, que o chocolate auxilia no raciocínio lógico. É energia, né? Ele dá energia rápida. Porque ele tem açúcar, bastante açúcar, então ele acaba. O que deve ter de chocolate nessa hora, com desculpa para fugir da dieta. Não tem a ver com cacau, então, tem a ver com a energia. Porque o nosso cérebro, quando a gente está estudando, a única fonte de energia que a gente consegue usar como forma de pensamento é a energia que vem da glicose, do açúcar, dos carboidratos. Então, por isso que o cacau não, o chocolate em si, em função do açúcar, ele acaba dando muita energia, uma energia muito rápida. E dentro disso que a Rochelle falou, tem aqui alguns dados do site da revista Super Interessante, que eles afirmam que consumir 100 gramas de chocolate amargo por dia pode reduzir a pressão sanguínea. Isso de acordo com pesquisadores australianos que analisaram dados de 2.000 pessoas. Outra curiosidade apresentada também por eles é que o consumo de chocolate meio amargo diminui o estresse, como a Rochelle estava falando. Cientistas suíços observaram alto nível de cortisol em pessoas que comeram 40 gramas do alimento por dia. Então, essa porcentagem, esse percentual, dá para perceber os impactos no dia a dia do consultório, da nutricionista? Complicado, assim, não dá pra, porque dentro da nossa área da nutrição a gente trabalha tantos outros aspectos, assim, é um todo, é uma reeducação alimentar, é uma melhor alimentação.
Algumas vezes, para aquela pessoa que gosta muito de chocolate, a gente indica isso, né? Essa porção de cacau do chocolate, mas eles desenvolvem, eles relatam uma melhora de um todo, mas eu não consigo associar diretamente ao chocolate, sim a mudança do hábito alimentar, né? No todo. E como é que a gente pode controlar o chocolate na dieta das crianças? Eu vou dizer que isso é uma cultura, né? Porque, assim, desde pequeno, eu lembro, eu mesma, assim, se comer tudo, vai ganhar o chocolate. É sempre não é nenhuma troca, como é que eu vou dizer, assim... É a recompensa, é uma recompensa, né? Exato. Então, a criança fica com aquilo marcado, né? Então, claro. Assim, é uma recompensa muito boa. Então, isso vem desde pequeno. Então, eu acho que desde criança a gente tem que tentar trocar e não só fazer essas recompensas mostrando que o chocolate vai ser um baita de um prêmio. Claro, ou fazer a substituição, né, do chocolate por outra. E dar um chocolate de melhor qualidade também. Claro. E de que forma na Páscoa tu indicaria os pais fazerem isso de uma forma diferenciada? Eu acho que é interessante combinar com a família para que essa criança não ganhe o chocolate da Dinda, do Dindo, da avó, do vô, e quando vê ela tem 7, 10 ovos de Páscoa dentro do quarto. E vamos combinar que é muito apelativo, né? A indústria da publicidade, a gente entra num supermercado, aquelas cores, aquela embalagem. O colorido deles é um apelo. Inclusive, mais um dado, o Procon está processando, né, as empresas de ovos de chocolate, porque os ovos continuam no mesmo valor, até subiram de valores tão menores. Então, o tamanho, eles estão sendo processados pelo tamanho dos ovos, que estão menores esse ano. E ainda bem que a população está punindo, porque não estão comprando tanto assim em comparação em relação aos anos anteriores. É claro que a gente vive uma crise absurda também. Inclusive, tem uma movimentação na internet que o pessoal diz que deveria se comprar mais barras de chocolate, caixas de bombom ao invés de ovos. Isso tem alguma diferença, Rochelle? Eu acho que é pelo consumo mesmo, né? Então, assim, uma caixa de bombom tu abre, tu divide com todo mundo, né? E aí o ovo, tu fica ali, tu que come, é o teu ovo. Ou nem come, às vezes é só pelo brinquedo que tem dentro, né? Também tem esse apelo também. Exato, enfim. E o chocolate é uma coisa engraçada, assim, tem aquele ditado que diz que os olhos não veem, o coração não sente, né? Eu vejo que o chocolate é aquele seguinte, que o que os olhos veem, o coração sente. Tu vê um ovo assim enorme, aí tu começa a abrir, vai diminuindo, era isso que estava na prateleira. Pena que a gente não pode falar algumas marcas aqui, porque tem algumas tentadoras. Tem uns estudos que falam que basta tu cheirar o chocolate que ele já libera aquela substância que é a serotonina. Então, assim, tá valendo só cheirar e não comer, né? A substância do prazer, né? A substância do prazer. Tá certo. Então, sempre pensando na saúde, o papo tá bom demais, falando em saúde, falando em coisas boas. E dando seguimento, então, aqui à nossa entrevista, hoje com a nutricionista Rochelle Bonetti. Temos mais algumas perguntas, é claro, de ouvintes, né, que estão por vir. Rochelle, tem algum produto ou derivado de chocolate que possa ser consumido com tranquilidade e com frequência, principalmente com frequência e tranquilidade? Tem umas barrinhas que a gente chama que são as de alfarroba, que é um extrato do cacau. Então, ela tem um doce menos, ela tem um sabor menos adocicado, mas tem um potencial calórico melhor e nutritivo também. Alfarroba. E os chocolates acima de 60% cacau, né? Essas a gente indica. Cuidar sempre do percentual. O percentual. Abaixo de 60% já cai a indicação. Assim, as pesquisas todas mostram que é acima de 60% cacau que traz o benefício antioxidante. E como aumentou no mercado as barras de cereal com chocolate. É impressionante. É verdade. Nas barrinhas de... Tava vindo tão saudáveis. Esse apelo todo de propaganda também, em tempos de crise, o melhor para crescer é anunciar em rádio, TV, jornal e internet. Para sua publicidade ter destaque e sua empresa conquistar os objetivos, você precisa de uma agência que seja sua parceira e entenda as suas necessidades. E a Conconexão é assim. Acompanhe. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Conconexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Conconexão.com.br 3384-4000. Coloque sua marca no mundo, anuncie com a Conconexão 3384-4000
ou com conexão.com.br é o site. Você tem todas as informações acessando também o site. Eu ia fazer mais uma perguntinha relativa ao que a Rochelle falou antes. O que é exatamente o antioxidante? Antioxidante é uma substância presente em alguns alimentos que tem o potencial de retirar o oxigênio de dentro da célula e diminuir os radicais livres. Isso é um potencial muito bom. Por exemplo, um alimento que é rico em vitamina A, vitamina C, em várias vitaminas, a gente considera ele um alimento antioxidante. Então, ele vai ter o potencial de retirar o oxigênio da célula para essa célula respirar melhor. Isso tem alguma influência, por exemplo, para o pessoal que costuma fazer academia, praticar exercícios diariamente? Sim. O exercício físico, ele é oxidativo. Então, assim, normalmente, quando a gente faz um treino intenso, a gente gera um estresse celular. Então, o alimento antioxidante vai fazer melhor essa circulação celular. É uma pena que rádio não tem imagem, né? Tem só voz. Mas tem uma pessoa, como nutricionista, é claro, tu te cuida, tu te preocupa muito com isso, é o teu cartão de visita, tu faz disso o teu cartão de visita? Sim, tem que ser. Tem que ser, né? Quem entra no consultório, primeiramente bate o olho no profissional. As pessoas me dizem assim, não, mas contigo eu vou consultar porque tu é uma nutricionista magrinha. Claro. Ótimo cartão de visita. Mas eu acho que a imagem pessoal fala bastante, né? Faz todo sentido, sem dúvida. E me diz uma coisa, ainda falando nesse clima de Páscoa, de feriado e tudo mais, essa necessidade por chocolate, né? Pode ter alguma coisa a ver, tem alguma coisa a ver, algum distúrbio físico ou psicológico? Não tem nenhuma comprovação científica que tem distúrbio físico e fisiológico, assim, deficiência de alguns minerais ou vitaminas causa mais vontade de comer doce. Não. Existe uma relação com uma deficiência de cromo no organismo e aí tu desenvolve uma vontade mais por doce, mas isso não é comprovado cientificamente. Existem relatos, alguns estudos, mas não muito embasados. É muito mais uma questão de bem-estar, de liberação de serotonina, e aí isso tem relação com estado de psicologia mesmo. A gente diz que o comer chocolate é como se tivesse a mesma sensação da paixão, que é essa liberação desses hormônios de bem-estar. Mas é muito do teu estado geral, teu estado psicológico. Tá, e o Mais Vida, ele acompanha esse paciente do início ao fim do tratamento? É um tratamento de 3 meses, com encontros de grupos semanais. Então, dentro desse grupo, a gente faz a gente tem toda uma metodologia de tratamento de emagrecimento, assim. Tem uma mistura ideal, assim, com o chocolate, para fazer aquele equilíbrio de diminuir o efeito de chocolate que possa compensar por outro lado. Principalmente agora na Páscoa, que nem no Ano Novo, né? No Ano Novo, geralmente a gente dá aquelas receitas assim pra ressaca. Agora na Páscoa, qual é o segredo? Qual é a receita? Para a ressaca do chocolate. Para a ressaca do chocolate. Boa. Muita água, né? Porque a gordura do chocolate, o que ela vai causar? Uma intoxicação no fígado, se muito chocolate. Já ouvi relatos de pessoas que foram para emergência com coceira, com prurido, enfim, pela intoxicação hepática do fígado do excesso de gordura. Então, assim, o que vai ajudar a desintoxicar esse fígado, né? Que a gente diz de detoxificação hepática? A água e alguns alimentos que tem, por exemplo, o suco verde, que é super falado, né? Um suco de couve, né? Porque a couve, junto com a vitamina C, com limão, com laranja, ele potencializa algumas enzimas hepáticas. Então, fica uma dica de detoxificação hepática para gordura, o suco verde no outro dia de manhã, em jejum. Tá certo, então, Rochelle, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Sempre muito bem-vinda à Estação Saúde, né? Porque dicas como essa são sempre muito nobres. O programa para combinar com chocolate foi uma delícia. Prazeroso. Vou até comer meu chocolate aqui. E manteve o bom humor, mais importante. Que bom. Tá certo. Nosso tempo então se encerrou, mas agradecemos a presença da especialista, Rochelle Bonetti. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vinda. Claudionei, Kiane, muito prazer. Até sábado que vem. Até sábado que vem. Prazer foi meu. Domingo com muito chocolate, muito suco detox e água. Bom final de semana a todos. Até o próximo sábado. Ficamos com Marisa Monte.